A gente fala agora da morte da dona Bernadette, assassinada no centro de Vitória nesta semana. Além da violência assustadora e injustificável contra a dona Bernadette, que foi morta a facadas dentro de um apartamento, tem um outro detalhe que chocou todo mundo. É a ficha criminal do principal suspeito, minha gente. Escuta, tá sentado? Senta e tal. O ambulante Antônio Fernandes da Silva, de 61 anos, já era acusado de um outro feminicídio. Em 2016, ele teria matado uma mulher lá na cidade de Jundiaí, em São Paulo. Vai lá para Jundiaí, pergunta quem era ele. Havia contra ele um mandado de prisão. Isso mesmo, esse homem estava solto, vivendo tranquilamente, trabalhando como vendedor de coco aqui em Vitória. Não estava se escondendo não, tá? Tinha um mandado contra ele, ele estava ali bonitão, trabalhando tranquilamente. A delegada que cuida desse caso contou que o homem que matou Bernadette faz isso por ciúmes. Já o delegado geral o classificou como um serial killer e revelou que no depoimento, escuta, o homem afirmou que mataria novamente. Vamos ver. Depois que ele cometeu o crime, ele ainda deixou uma carta, por trabalhar junto com a vítima, ele conhecia a família dela, ele sabia que ela tinha 2 filhos, falou que o fez porque amava muito ela, que também é outra coisa muito característica de um feminicida, e apontou a suspeição da traição. E depois ele confessou, né? Falou que tinha matado porque a amava, indicou que foi por conta da traição, e aí depois disso ele foi até um amigo, confessou a prática do crime e empreendeu fuga. Após a análise, do comportamento do acusado, analisando a sua personalidade, ficou assim bem característico que é um serial killer, alguém que mata por compulsão. Ele deixou claro para a delegada que se ele solto, ao se relacionar novamente, ele pode matar novamente. Bem claro que hoje eu conversei com uma parente da dona Bernadette. Ela deixou bem claro que a família não reconhece esse relacionamento. Talvez esse homem aí pudesse até ter, uma paixonite por ela, mas que a família não reconhece. Ela não era mulher desse homem. Só que a gente sabe que, independentemente da história, esse e tantos outros covardes apostam na impunidade para continuar fazendo o quê? Agredindo as mulheres, matando as mulheres. Se esse homem tivesse preso na cadeia, a dona Bernadette ainda estaria aqui e a família dela não estaria vivendo todo esse sofrimento, todo esse drama. Não é verdade? Esse assunto a gente vai repercutir agora aqui no nosso programa Vem Cá. Conto muito com a sua audiência, sua participação aqui no estúdio. Alexandre Brito, psicólogo, obrigada pela sua presença. Obrigado, Camila Dias, também advogada, agradeço muito sua participação. Paola Rocha, que já vai relembrar o caso da irmã dela, que também foi vítima de um feminicídio, coincidentemente também no centro de Vitória. Boa tarde a todos. Camila, não era para esse homem estar preso em 2016, lá em Jundiaí. Ele é o principal suspeito de um feminicídio que aconteceu lá, tinha um mandado de prisão. E a gente se pergunta o que esse homem está fazendo solto aqui no Espírito Santo. O que esse homem está fazendo solto, né, Roberta? Olha, quando a gente vê uma notícia dessa, se fosse uma primeira vez já não surpreenderia, né? Porque é um crime. Agora, um crime reiterado, mais um crime, e prosseguiria ainda, matando mais mulheres, né? Pela declaração que ele deu lá, a frieza. A frieza, né, para a delegada. Agora, por que esse homem está solto? A gente não tem acesso, mas parece que ele mudou até a sua identidade, né? Tem essa parte Se apresentava aqui no estado como outra pessoa. Então, ninguém imaginava. Tanto que ele teve que sair de lá, por algum motivo, né? A gente agora precisamos saber, e aí a outra investigação dele deve entrar agora em copartida, né, com essa daí, para a gente saber o que estava acontecendo. Por que ele estava solto, se continuaram atrás, tem muitos anos, foi 2016? Isso. Então esses anos todos, o que aconteceu? Esse homem chegou a ser preso, foi solto, o que houve? Porque esse tipo de caso, esse tipo de crime,
E essa impunidade é o que gera na gente essa incredulidade, né? E a gente fica à mercê. Qualquer pessoa, então, que está ao nosso redor pode ser um homicida solto, um feminicida, e a gente fica como nessa história? E é interessante a gente pensar, Alexandre, como que isso repercute na sociedade, né? Porque se esse homem tem essa certeza da impunidade, porque até agora nada aconteceu com ele estava levando uma vida normal aqui no Espírito Santo, ao noticiar um caso como esse, a sociedade interpreta isso de que forma? Né? Impunidade de fato, né? Isso faz com que a gente tenha uma descrença mesmo no senso de justiça e segurança. A gente fica sentindo que nós estamos vulneráveis o tempo todo e com essas taxas tão altas de assassinato, de morte, mesmo que isso ainda pareça algo que frequente, a gente ainda tem que continuar estranhando, a gente ainda tem que continuar não admitindo, a gente não pode normalizar de forma alguma esse tipo de comportamento, esse tipo de crime, essa forma de lidar com essa violência. Então, a gente não só não se sente protegido no sentido preventivo, nem também no sentido de ter alguma consequência. Então, dá essa sensação social de injustiça, de impunidade, de insegurança. Então, a gente acaba o quê? Vivendo uma vida desconfiada, uma vida com medo, uma vida em que você não pode simplesmente circular e se relacionar com as pessoas de modo seguro. Você sempre dá um passo para trás, você começa a pesquisar ficha criminal de pessoas que você pode vir a se relacionar. Daqui a pouco a gente já passou desse ponto já. Exato. A gente não sabe quem é a pessoa que a gente está conhecendo, seja um amigo ou então até mesmo se relacionando. Enfim, a gente não pode mais confiar em ninguém. Dá um medo. Agora, Paola, essa história, como a gente já contou aqui, tem até alguns traços que faz lembrar um pouco do que aconteceu com a sua irmã em maio desse ano, né? Que também no centro de Vitória. Ontem eu tive, infelizmente, né, mais um caso, muito se assemelha, né, porque foi no centro de Vitória, a forma como ela foi morta também foi a mesma que a minha irmã foi morta. É muito triste, né, mais uma mulher morrendo desta forma, mais uma família sofrendo uma dor que só quem passa, né, para saber. É uma dor diária, é uma luta, né, para superar essa dor, para conseguir continuar a vida e lutar por justiça. A gente tem que ter, eu acho que é algo que tem me dado forças, né, e eu tento passar isso para os demais parentes. Essa sensação de impunidade é o que nos fortalece para superar a dor e buscar por justiça, né? Para que a gente consiga suportar, né? A única coisa que a gente tem é isso, é lutar por justiça para que a gente consiga superar, sabe? É uma forma de superar, apesar da dor que vai ser para sempre, né? Infelizmente, eu acho que é a sensação de impunidade de muitos destes criminosos que cometem esse tipo de crime, né? Como aconteceu, né, o caso de ontem, a pessoa já havia cometido, não foi presa, mudou de estado e depois de tantos anos cometeu um crime contra uma mulher novamente. E infelizmente, eu acho que há também questões de políticas públicas, né, para que haja mais políticas públicas para alertar mais as mulheres, incentivá-las a ter voz, né, porque não é de um momento para outro que a pessoa é morta, né, começa as agressões verbais, depois a violência física, né? Então, acho que precisa mais de alerta, mais de, né, para que as mulheres busquem ajuda antes que sejam tarde demais, né? E qual que é o seu sentimento, Paola, quando você vê os casos se repetindo, né? Você que sofre até hoje, infelizmente, é uma marca que vocês vão carregar para o resto da vida, porque, como você bem disse, isso destrói uma família. E aí ver casos se repetindo. Como é que é esse sentimento? É um sentimento, quando eu vi ontem, quando eu tive conhecimento, é como se eu estivesse revivendo aquele dia novamente, né? Que eu soube do que tinha acontecido com a minha irmã. E na hora deu um mal-estar, na hora eu pensei no sofrimento dessa mulher, né? Que morreu dessa forma
monstruosa, a dor da família, mais pessoas sofrendo. Então, assim, é muito revoltante, né? Muito revoltante. Eu acho que muita coisa tem que ser feita, como eu te falei, políticas públicas. Eu acho que a lei tem que ser talvez mais severa na questão da penalidade a se aplicar em crimes como esses, né? De feminicídios. As mulheres são muito frágeis, né? E muitas, assim, emocionalmente, né? No caso da minha irmã, eu acho que faltou maturidade também, mas, assim, cada caso é um caso, né? A gente não pode culpar a vítima, né? A minha irmã era muito nova, né? Primeiro relacionamento, então ela era provavelmente muito crédula, né? Que apesar da violência que ela vinha sofrendo, que eu só tive conhecimento após o crime, violência física, né, de acordo com as testemunhas que eu soube. Psicológica também, psicológica, né, que você já relatou pra gente. Talvez ela, mesmo com isso tudo, ela achava que ele ainda gostava dela, né? Infelizmente. Agora, você usou uma palavra que eu quero aproveitar a presença aqui da Camila, né? Você falou das leis serem mais rígidas. Camila, o que falta? Porque, vamos lá, a gente tem ferramentas bem interessantes, a gente tem medida protetiva, a gente tem leis, sim, a gente tem leis. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem ainda várias outras ferramentas dentro da própria lei que nos ajudam. O botão do pânico, a gente tem a patrulha também, que visita a mulher de tanto em tanto tempo, vai até a casa dela. Mas a gente tem também a sensação de que a execução disso talvez não esteja sendo bem feita. É a sensação que a gente tem. O que está faltando? Olha, o ciclo da violência doméstica, ele é imenso, né? O ciclo e as esferas. A gente assistiu ali um caso antes, aquele do elevador. Aí a gente fica perguntando numa hora dessa, ela vai denunciar? Porque ali cabe uma denúncia, ele a agrediu. Então, a gente não sabe, né? Então, aí vem uma parte já é uma violência. Vou usar um exemplo, porque a gente tem um exemplo prático aqui do que passou. Se ela denunciar, o que vai acontecer com ele? Ele é um advogado, ele é um homem que tem uma certa instrução, porque às vezes a gente acha que esse tipo de crime vai acontecer só numa determinada classe, que só vai ser impune porque a pessoa, né, é vulnerável socialmente, economicamente. Mas, então, o que a gente faz para que o crime diminua, para que essas estatísticas diminuam? Como é que a gente estanca essa cachoeira? Porque parece que a gente está segurando aqui com um baldinho e isso não está parando. Denúncia, rompimento de ciclo, que o doutor fala bem também, emocional dessas mulheres, dessa dependência desses homens. Caso aconteça, além da denúncia, a eficácia dessa denúncia, porque nós temos a lei, que é uma lei muito boa, que é a Lei Maria da Penha. Nós temos a lei. Nós temos meios que estão sendo trazidos até nós, que você bem citou. Patrulha, campanha de conscientização nas empresas, nas indústrias, nos lugares todos. Nós também pedimos o quê? Que os homens, que é a parte favorável para nos auxiliar nisso, escutando um comentário de um amigo, sabendo daquele amigo que agride verbalmente, psicologicamente também tem seu posicionamento, e aí? E a partir daí, depois da denúncia? Então, aí vem a parte da justiça, né? O que está sendo feito, como é que está isso na delegacia, isso está sendo levado adiante. E aí, Roberta, a gente chega nessa impunidade, que é onde a gente pensa, poxa, chegamos até aqui e agora? Quantos casos a gente tem aí de mulheres que têm medida protetiva, né, que tem que ter aquele distanciamento, e esses homens não respeitam? Então, quando não respeita, porque assim, a gente não vai ter como trancar um homem dentro de casa. Um homem veio e me deu um tapa, eu vou denunciar esse homem. E a partir daí, mas aí mesmo com medida protetiva ele veio. Sim, a gente não tem como segurar, porque um tapa não vai fazer ele ser preso, senão a gente ia ter que trancar todo mundo praticamente. Infelizmente, tá? Essa é a realidade. Agora, e depois? Aí quando ele descumpre, tem que ligar, porque a polícia tem que vir, porque se ele descumpriu, essa ordem vai permanecer da medida protetiva. Mas na cabeça dele, se ele descumpre, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Inclusive, nesse caso aqui do centro, da dona Bernadette, esse homem teria ido até a casa de um colega e falado isso. Vou ficar 3 dias, vou fugir 3 dias. Confessou com o colega, vou sumir por 3 dias para não ser preso em flagrante, porque não vai dar nada. Não deu em nada em 2016,
não vai dar em nada agora. Olha o pensamento. E agora ele ainda falou que ele faria mais e faria de novo. Agora vamos ver, acompanhar esse caso, né, Roberto? Vocês vão estar em alerta para que esse homem fique preso, para que esse outro crime que ele cometeu, muito provavelmente, porque se ele já está falando isso agora, é porque ele cometeu antes, provavelmente, seja anexado para ser um crime, né, já reiterado, a pena aumentada, porque um homem desse não pode estar no nosso meio. Não pode, não pode. Imagina uma próxima mulher se relacionando com esse homem, acreditando ali. Ele hoje, dessa vez, se passou como vendedor de coco. Aí, e depois? Aí ele vai se transfere numa outra personalidade. Troca de nome e por aí vai. Agora, Alexandre, nessas histórias que a gente conta, que a gente relembra do caso tanto da Ana Carolina, a irmã da Paola, nesse caso também da dona Bernadette, tem um sentimento que está por trás, que a gente repara, que é qual? O ciúmes. Independentemente se tinha alguma coisa ali ou não, ele criou na cabeça dele talvez um relacionamento e relatou ciúmes. Olha que ponto um ser humano pode chegar por esse sentimento tão... Até perdi a palavra. Existe o ciúme enquanto um sentimento até que pode ser saudável, que é aquele ciúme que você zela pelo outro, você tem uma certa dificuldade de, às vezes, ficar sempre distante ou de perder essa pessoa para outras pessoas. É um sentimento traiçoeiro, lembrei, traiçoeiro. Isso, é um sentimento... Só que nesse caso, não sei nem se a gente pode falar de ciúme ou se seria melhor da gente falar de sentimento de posse, tá, Roberta? Posse, é isso aí. Porque, assim, é muito mais uma sensação de que a mulher é um objeto dele e que ele pode fazer o que ele bem entender com ela. E esse é o grande problema, né? E essa é a grande questão mais perversa das situações envolvendo assassinatos. A gente vê que não é um ciúme como a gente pode pensar, eu fiquei com medo de te perder para alguém, né? Para uma situação, para outra pessoa. Não. É um sentimento de posse, de que você é minha e eu posso fazer o que eu bem entender. Você me deve, vamos colocar assim. E às vezes existem artifícios, tá, que o manipulador usa para a pessoa até se sentir culpada, com medo, né, e entrar um pouco nessa situação sem perceber, tá? Então existe sim essas estratégias, né, de dominação, vamos colocar assim, em que a vítima não percebe que ela está entrando. Às vezes ela se sente até culpada de que está entrando, mas ela é tratada como posse, tá? Então, realmente, esse é um grande problema. E nessa posse, tem a sensação de que eu posso fazer com você o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Então, é aí que entra a agressividade e a violência, que é inadmissível. Olha só, a gente tem aqui vários participantes, vários telespectadores que mandaram mensagem para a gente no Facebook. A Tereza Loureiro disse: o Espírito Santo bate recorde em feminicídios devido à impunidade. A justiça tem protegido esses bandidos. Quando chegam na audiência de custódia, são libertos. A Jana Oliveira fala: cada caso que eu fico chocada. Infelizmente, gente, parece que virou moda a violência contra as mulheres por conta aí dessa impunidade. Eu não me acostumo com essas covardias. A Edmara fala: essa é a justiça brasileira, o famoso... Lembra do famoso maníaco do parque, né? Que estuprou mais de 10 mulheres, matou algumas no passado recente. Tem mais comentários aqui. O Eldson Juvenal diz: o que adianta ter lei Maria da Penha que só serve para as mulheres? É essa a pergunta que a gente se faz, Camila. De que adianta? A gente cria as ferramentas, né? A gente luta por essas ferramentas, mas, na verdade, o criminoso, que era a peça-chave de se resolver, ele continua solto. O que falta? É porque também, Roberta, a Constituição, ela permite que a pessoa fique solta, né, até julgamento, a não ser que ela há indícios, há provas que a Polícia Civil tem que recolher e apresentar para o Judiciário, que essa pessoa, se continuar solta, poderá, né, cometer outro crime, ou ela pode atrapalhar as investigações. Então, assim, quando acontece um crime, né, como o que aconteceu ontem, que leva dessa gravidade de levar à morte, a Polícia Civil tem que juntar provas testemunhais,
para tentar mostrar para o judiciário que ele não pode ficar solto até julgamento, entendeu? Aí acaba que o julgamento demora 2, 3, até mesmo 4 anos para acontecer e a pessoa fica Em média, solta. um julgamento aqui no Brasil leva 8 anos para acontecer. Isso é na melhor das hipóteses, né? Eu acho que em 4 anos são casos que têm muita repercussão, acabam que eles dão uma celeridade maior, né? Porque a sociedade está sabendo, está acompanhando de certa forma. Mas né? no caso, Há uma cobrança. Camila, Mas de olha crimes só, dessa em natureza... caso de feminicídio é diferente, né? A gente está... vamos separar, né? Agora, juridicamente falando. A violência contra a mulher é algo X. Feminicídio já foi cometido um crime. Aqui na violência ainda há possibilidade de denúncia ou não, de manter a medida ou não. Tem mulheres que recolhem as medidas, permanecem com os homens, aí o Ministério Público tem que dar continuidade, aí ele vai ser escutado, aí tem arrependimento. Tem uma série de questões que a gente passaria um programa falando só sobre esse tipo de crime. Agora, o feminicídio, que já foi o crime de morte contra mulheres por conta do gênero e, enfim, por conta do histórico. E aí, vamos usar agora o exemplo. Ele confessou ao que a gente sabe, né, tanto para um amigo, quanto para uma carta e quanto para os indícios, e ainda falou para os delegados que cometeria de novo. Ali, a gente está lidando com o suspeito, porque ainda não houve, né, o julgamento, mas ele vai ficar preso. Ele não tem... eu, como advogada, juridicamente falando, ele não tem nenhuma possibilidade de ele estar solto. Ele é um perigo para a sociedade. Então, ali, nesse caso, não tem por que ele estar solto. É diferente de ele cometer um crime, fugir, como ele havia até dito, não haver indícios práticos e aí ser instaurado um inquérito. Então, assim, a sociedade precisa entender que, em casos de crimes onde há a morte, né, e aonde tem indícios, hoje, muito provavelmente, esse tipo de criminoso ele já fica retido, ele já fica preso, detido. Agora, no caso realmente de uma violência psicológica, uma violência física que é reiterada e que as mulheres, por vezes, titubeiam, né, ali nas denúncias e tudo mais, é mais difícil de... mas ele já bateu em uma, bateu na outra, mas a gente tem que se unir para poder estar levando esses casos para frente, porque somos todos nós que temos uma parcela. Eu também penso, não só como advogada, mas como mulher, que realmente a falta de execução das nossas leis nos desanimam. Saber que esses homens podem estar soltos mesmo, né, com acusação. Mas a gente precisa continuar combatendo, continuar com esperança, denunciando e mostrando para a sociedade esse E é esse o papel da imprensa, é justamente mostrar essa indignação da sociedade para que a gente cobre a forma correta da execução, para que ela aconteça conforme está lá na lei. Obrigada, Paola, pela sua participação. Agradeço, Conte sempre com a gente. Camila Dias, também advogada. Alexandre Brito, voltem sempre, viu?